elas. Sim, provavelmente. É porque é difícil realmente existir uma lente que dá verdade. Isso seria, eu não sei nem se nosso cérebro tem a capacidade cognitiva de realmente entender toda a verdade que tá acontecendo. Isso daí é puro Kant, ó. Isso daí você tocou em puro Kant. O Kant mata... Tipo, por que não tem mais gente tentando provar Deus? Por que morreu esse meme? Isso daí era um negócio que faziam direto, brigas e disputas lógicas sobre prova de Deus e tal. Isso daí era coisa mais normal. Kant matou isso daí. Ele falou, ó, acabou, metafísica não pode ser ciência. Com um trabalho inteiro da crítica da razão pura. E pra ele é porque, assim, por princípio, a gente só pode ter conhecimento científico daquilo que a gente pode, por um lado, captar com nossos sentidos. Tipo, a gente tem sentidos limitados. Se a coisa aparece num sentido que a gente nem tem, ou, por exemplo, se é uma coisa numa cor que a gente não é capaz de perceber, sabe? Tem cores que a gente não é capaz de perceber. Aqui é só um exemplo fraco, né? Mas se não tiver de acordo com nossas capacidades perceptivas e se não tiver de acordo com as nossas capacidades mentais, essa é a grande sacada. Sim. Tipo, o que faz ele perceber isso é a causalidade. Porque tem um cético que critica e fala, só porque o sol nasceu hoje, quem garante que vai nascer amanhã? Tipo, em última instância, a ideia é assim, o que garante, se você descobrir a lei da física, que ela não muda? Onde você faz a experiência para provar que a lei da física não muda? Você nunca pode fazer essa experiência. Você precisa partir do pressuposto de que as leis da física são as mesmas e serão as mesmas para poder produzir conteúdo. E daí o Kant começa a achar essas coisas. Coisas que você não consegue encontrar na experiência, mas você precisa partir do pressuposto dela para conseguir achar. E, tipo, o que causa isso é a causalidade. O Hume fala assim, só porque eu botei fogo lá e esquentou a minha chaleira, não lembro qual é o exemplo que ele usa exato, além do sol. Mas eu botei uma vez, esquentou e fez a água ferver. Botei de novo. Quantas vezes eu preciso fazer para ter certeza? Sabe, a gente tem nossas regras para experimento e tal, mas todas elas estão baseadas em algumas premissas que não são prováveis. Sim. São princípios a priori, tipo, sabe, se acontece de um jeito dentro das mesmas condições, vai acontecer do mesmo jeito dentro das mesmas condições. A gente acredita nisso, né? A gente acredita assim, ó, pô, a gente observou, fez as contas matemáticas, tá sempre dando o mesmo resultado. No caso do Kant, ele não vai dizer tanto que é simplesmente uma crença. Ele acredita que é ciência de verdade, porque ele acredita que a gente tá usando como, tipo, lastro, sabe? Existe um real, uma coisa real que a gente tá usando aí. Faz sentido. Que é, tipo, o nosso aparelho de percepção e o nosso aparelho de cognição, a gente consegue usar eles para entender as coisas, mesmo que a gente só possa entender, só que a gente só pode entender as coisas que estão dentro deles, né? Então, a gente só pode entender as coisas em termos de causa e efeito. Se você, tipo, você não consegue provar que existe causa e efeito, mas você parte do princípio de que existe e tudo faz, e daí você consegue produzir certo. coisa. Meio que não prova, mas dá uma grande probabilidade realmente tá certa, a causalidade. Sim, isso e outros princípios lógicos, tem coisas que são assim, que são... O cara não descobriu, ele postulou. Falou, ó, vamos partir desse pressuposto. E daí a gente consegue... E daí vamos ver no que dá. E aí, pô, deu certo. E daí dá certo. Então, talvez esse pressuposto seja certo. Sim, faz sentido. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.